Fala meu povo, eu sou o Piave Evidência e estamos chegando com mais um Meia Palavra com o Piave Evidência. Por quê? Para quem conhece o nosso Brasil, para quem conhece o país, para o bom cidadão, meia palavra já basta. Bora lá! Fala meu povo, estamos chegando com mais um Meia Palavra com o Piave Evidência para deixar você bem informado com uma linguagem bem acessível, bem simples para que você possa entender o que nós estamos falando, beleza? Eu já quero informar a você que o Meia Palavra com o Piave Evidência começou como um quadro aqui no nosso canal Piave Evidência, mas que agora se tornou um novo canal. Então, a gente está postando os vídeos do Meia Palavra com o Piave Evidência aqui no canal Piave Evidência, mas também estamos postando no nosso novo canal Meia Palavra com o Piave Evidência, e eu quero convidar você a estar indo até lá e se inscrevendo. Eu vou deixar o link do nosso novo canal aqui na descrição. Vai lá e inscreva-se, porque daqui a um tempo a gente vai estar postando os comentários Meia Palavra com o Piave Evidência apenas no outro canal, beleza? Eu conto com você lá no outro canal. Então, você que já me segue aqui no canal Piave Evidência, que vai continuar com as paródias, siga-me também agora no nosso novo canal Meia Palavra com o Piave Evidência. Por quê? Porque para bom cidadão, para quem conhece o nosso país e quem vive a realidade do nosso país, não precisa falar muito que ele já entende. Meia palavra basta, isso mesmo. E foi baseado nisso que nós criamos esse espaço, esse canal novo com o Piave Evidência, comentando os assuntos que eu escrevo também, né? Escrevo paródias, os mesmos assuntos, a mesma linguagem que eu uso para escrever as minhas paródias. Agora a gente vai estar falando com vocês aqui no quadro Meia Palavra e também no canal Meia Palavra com o Piave Evidência. Então, seja bem-vindo e bora pro assunto de hoje. Muito bem, meu povo, e hoje nós vamos falar rapidamente sobre a responsabilidade social e ambiental do tal presidente que aí está, né? A gente vê um descaso total e a narrativa de sempre, a mesma narrativa, a terceirização da responsabilidade, ou seja, nada do que está acontecendo é culpa minha, é tudo culpa daquele outro, mas minha não, eu não tenho culpa de nada. E eu vou citar alguns fatos que a gente fica olhando, observando e gera a opinião, né? Baseado, inclusive, em opiniões de outras pessoas que também estão observando. E é por isso que nós estamos aqui trazendo aquela meia palavra só para pôr em pratos limpos a nossa opinião e a visão de que muita gente já está vendo. Aconteceram os desastres lá no Rio Grande do Sul, todo mundo acompanhou e foi muito feio lá. E no momento dos desastres, aonde estava o nosso presidente? Estava lá prestando a solidariedade ao povo rio-grandense, aos gaúchos? Não. É só na falácia. Ele só fala, ele não vai, ele não age, né? Inclusive, ele não para no Brasil. Não sei se vocês viram, o Brasil tá um caos, o Brasil tá indo de mal a pior, mas o presidente não está. Onde está o presidente? Está no meio do povo? Não, ele está viajando. E quando ele não está viajando, ele acha uma desculpa para não estar no meio do povo. E é sobre essas desculpas que a gente vai ver. Eu quero que você observe daqui para frente cada caso polêmico, cada caso que exige a presença do presidente publicamente, perto do povo, ele dá um jeitinho de vazar para algum outro lugar, justificando a agenda presidencial ou qualquer uma outra coisa. E o primeiro exemplo disso é exatamente a reunião no G20. Ele tinha uma reunião marcada no G20 lá na Índia quando aconteceu o desastre no Rio Grande do Sul. E aí, o que um presidente faz quando há um desastre dentro do seu país, mas ele tem uma reunião marcada lá fora? Ele vai para fora ou ele vai prestar solidariedade ao seu povo, às pessoas que o elegeram? Ele vazou do país, ele não quis nem saber, ele deixou o povo se lascando, inclusive a tal da primeira-dama, né, que deslumbrada, né, com todo o luxo, todo o dinheiro que estão torrando, chegou na Índia e foi fazer dancinha, enquanto o povo rio-grandense estava numa calamidade pública com dezenas de mortes, né, tudo sendo destruído, e o presidente, vazou, não quis nem saber
virou fumaça, deixou o povo lá. Mas tudo bem, vamos supor que era incancelável a agenda dele lá no G20. Qual seria a primeira atitude ao voltar de lá? Ir no Rio Grande, como presidente. Gente, eu não pude vir antes, mas agora eu tô aqui. Não. Ele não foi. Por quê? Porque o presidente do povo tem medo do povo. Ele não consegue chegar perto do povo. O teórico pai dos pobres tem horror a pobre, ele tem asco a pobre, ele tem alergia a pobre, ele não chega perto não. Então, a gente vê que aquela narrativa de social, de amar o povo, que eu sou o povo me ama, porque eu sou o cara do povo, não existe, isso não existe. O único povo que ele se dá bem é aquele povo que rende para ele, ok, é isso mesmo, o social dele está restrito ao jatinho e aos espaços chiques que ele está frequentando juntamente com a deslumbrada, né, que está por lá. Muito bem, falando na deslumbrada, aí o que acontece? Era inevitável essa ida dele até o Rio Grande do Sul. Era inevitável, ele é o presidente, não tinha como fugir. O presidente precisa prestar solidariedade. É uma agenda obrigatória do presidente ir ver o seu povo. Mas ele conseguiu dar o jeitinho dele de novo. Uma agenda de última hora. Eu preciso fazer uma cirurgia no cóccix, lá não sei aonde, na bunda, sei lá onde. Num osso, tem que tirar um pedaço de um osso e colocar. E eu não vou poder ver o povo do Rio Grande, meu querido povo do Rio Grande, mais uma vez. Vou ficar impossibilitado de prestar a minha solidariedade, mas eu estarei mandando alguém que me representa. O Alckmin, o vice-presidente? Não, ele mandou a Janjona, a deslumbrada. E essa ida dela tem, na minha opinião, tem dois objetivos. Primeiro, fugir, né, que é o que ele faz, fugir da responsabilidade, terceirizar a responsabilidade. Só que aí ele estava numa sinuca de bico, porque se ele manda o Alckmin e o Alckmin vai lá e faz um bom serviço, o Alckmin começa a virar protagonista, né? O Alckmin começa a aparecer mais do que ele pro povo, que ele não vê. Ele não vai até o povo e ele não deixa o Alckmin ir. Então assim, poxa, se eu mandar o Alckmin lá, o Alckmin pode ir lá e o povo pode gostar da postura do Alckmin. Então, vai ficar ruim pra mim, porque eu começo a perder espaço aqui no Brasil, porque lá fora o espaço que eu tenho é o único espaço que eu tenho é o espaço aéreo. Exatamente, o único espaço que ele tem é o espaço aéreo. Aqui no Brasil, ele não tem espaço. O povo só chama de ladrão, só chama daquilo que ele realmente é. Então, onde ele vai, ao invés de ser bem recebido, ele é vaiado, ele é xingado pelo povo. Então, ele tem medo de estar perto do povo, é medo do povo. E aí, como é que eu vou lá perto do povo se eu tenho medo do povo? O povo não gosta de mim. Poxa, eu tenho que mandar alguém lá para terceirizar a minha responsabilidade. Quem que eu vou mandar? O meu vice, Geraldo Alckmin? Será que eu mando ele no meu lugar? Que é a regra, o vice que representa o presidente, né? Se o presidente não pode ir, o vice vai. Poxa, mas o picolé de chuchu, apesar do povo não gostarem mais dele, pela virada de casaca que ele deu, hoje em dia o povo já tem pena. Ok, o povo já tem pena do Alckmin. O povo já olha, não é mais com um olhar de rancor, aquele olhar que olha para uma pessoa que traiu as suas próprias palavras, para uma pessoa que não sustenta as próprias palavras. O povo já olha com um olhar de pena. Por quê? Porque ele entrou num carro, numa viagem sem volta, ele renegou tudo aquilo que ele acreditava em função de uma mentira e agora ele tá lá no cantinho, lá, escondido, nem se vê o Alckmin. Poxa, vou mandar o Alckmin no meu lugar? Mas o povo tá com pena do Alckmin. É capaz do Alckmin chegar lá e o povo até se identificar com o Alckmin, porque o Alckmin fala bem, é um cara inteligente, apesar de tudo, é um cara inteligente, consegue se relacionar bem com as pessoas não têm o ódio, ele não... Então, pode ser que eu dê um tiro no pé se eu mandar o Alckmin lá. O povo vai começar a gostar mais do Alckmin, e aí eu sou o presidente, eu sou o querido, é eu, ninguém pode tirar o meu protagonismo. Então quem que eu vou mandar? A Janjona, a deslumbrada vai no meu lugar. Eu vou jogar o Alckmin para escanteio, vou mandar a deslumbrada no meu lugar para me representar. Vai ser um sucesso. Não vai ser um sucesso por quê? Porque a essência tua já tá nela. E o povo
Não gostou. Não gostou, o povo queria o presidente, mesmo que fosse o ladrão, mesmo que fosse para ele chamar de ladrão, de descondenado, mas ele mandou a Janjona e não deu certo. O povo gritou pelo nome da Michelle. A Janjona achou que ia fazer uma grande coisa, achou que ia mudar a imagem do governo. Ficou muito evidente que a imagem do Pichuleco é a mesma dela, que os dois estão no mesmo barco e representam a mesma porcaria, a mesma coisa. E ela chegou lá, foi vaiada, o povo chamou pelo nome da Michelle e ela teve que sair pela porta dos fundos. E o presidente aonde que estava? Estava arrumando lá o osso do cóccix. Só que eu vi um médico falando que tá meio mal contada essa história de corta osso e enxerta osso no cóccix do presidente, porque é uma cirurgia bem delicada e a recuperação não se dá do jeito que tá dando a do presidente. Em 2 dias ele já tá caminhando, diz que já tá usando o andador. Um cara de seus 70 e poucos anos, uma recuperação parece que tá mais rápida do que se fosse um jovem de 18 anos. Isso não existe. Essa cirurgia, principalmente, é uma cirurgia que leva meses para você se recuperar. Você vai para a cadeira de roda e aos poucos, fazendo fisioterapia, você vai ganhando mobilidade e vai voltando ao normal. Em 2 dias o homem já tá caminhando de andador. E o que que isso nos traz? Nos traz mais aquela santa dúvida, né? Será que realmente ele tinha isso para fazer? O que que você acha? Realmente tinha necessidade do Lula ir fazer a tal cirurgia? Ou foi só uma desculpa esfarrapada, mais uma das suas narrativas, das suas mentiras, para ele fugir da responsabilidade, terceirizar e jogar a Janjona deslumbrada na mão do povo? E tá aí tudo aquilo que era para ele sofrer, ele jogou ela para sofrer. E aí mostra mais uma vez o nível do grande homem, né? Jogando na primeira oportunidade a própria mulher para ser vaiada e ser hostilizada como ela foi. E o Alckmin, que era o vice-presidente, por que ele não mandou? O medo de perder o protagonismo. Minha opinião, minha visão, análise popular, olhando os fatos e tirando as conclusões. Opinião não é crime e eu posso falar a minha com todas as palavras. E a minha opinião é essa: fugiu da responsabilidade, jogou a Janja e não mandou o Alckmin com medo de perder o protagonismo e do Alckmin, de alguma maneira, começar a aparecer mais do que ele perto do povo. Porque o povo vai a ele. E se o Alckmin não for vaiado, começa a gerar um medo, né? Porque todo mundo é amiguinho dele enquanto tá bajulando ele. A partir do momento que alguém que tá perto dele começa a virar protagonismo, começa a fazer alguma coisa que se destaca, aí já não é mais companheiro e companheira, aí já é risco, já é rival, já é inimigo. E inimigo, a gente não dá muita trégua pra ele, né? Então, meu povo, basta você estar atento aos fatos e analisar para você ver que cada evento público perto do povo, que não seja no seu cercadinho fechado, hein? Porque no cercadinho fechado, aí são só aqueles, né, que vão lá, que tem o acesso. Eu tô falando evento público, evento onde é aberto, onde não tem restrição de entrada. Não, aqui só entra de camisa vermelha. Não, eu tô falando evento onde que tá o povo no geral. Ele não vai, ele tem medo do povo. O cara que se diz o pai dos pobres tem medo do povo. Por quê? Porque o povo não gosta dele. É uma farsa total. Então ele fica fugindo o tempo todo, ele não para no Brasil. Porque se ele estiver no Brasil, ele tem que cumprir as agendas, e as agendas é com o povo, é perto do povo. E o povo não gosta dele, então se ele ficar no Brasil, ele só vai gerar o quê? Notícia ruim pra ele mesmo, e ele não quer, ele quer passar uma imagem de que ele é querido, de que ele é o cara. Até por isso que ele não manda o Alckmin, porque se ele mandar o Alckmin vai fazer mais sucesso do que ele aqui no Brasil. Porque o povo já não tem mais tanta raiva do Alckmin, o povo tá com pena do Alckmin. E o povo do Brasil é tão bom coração que ele olha pro cara e, apesar de tudo que o cara fez, de todas as mentiras, de toda a falsidade, ainda consegue sentir pena do Alckmin. E se bobear, ainda é capaz de aplaudir o Alckmin só para descaracterizar e desmoralizar o ladrão. Então é isso que ele tem medo. E aí ele não assume nada, foge do Brasil, não fica no Brasil, foge dos compromissos. Quando tá no Brasil, que não tem como fugir, ele terceiriza, inventa uma outra agenda de última hora para não estar perto do povo. E pior de tudo, em vez de mandar o vice, manda a Janja, com medo do vice tomar o protagonismo. Minha opinião, minha visão.
E essa é a meia palavra com Piavidense, aquela meia palavra que diz tudo, né? Porque para quem vive o Brasil, para o cidadão brasileiro íntegro, para quem está observando os fatos, meia palavra basta. O que eu estou falando para você, quem sabe você já está vendo, você já tirou essa análise, já tirou essa conclusão. Só que muitas vezes basta alguém falar para que você confirme. Exatamente, é bem isso que eu penso. E é o que nós estamos fazendo aqui no Meia Palavra com o Piavidense. E para finalizar, agora vamos falar da Amazônia. A Amazônia foi uma das pautas mais batidas durante o governo Bolsonaro. Exatamente. Se não bastasse os jornais, a mídia do Brasil endossarem a narrativa, né? O povo da esquerda, pau e pau, fazendo foto, e até muitas vezes fotos fake, né? Fotos que já tinham sido feitas há anos atrás, eles postavam como se fossem fotos reais do nosso tempo. Aí, artistas internacionais, Leonardo DiCaprio, o cara lá que faz o Incrível Hulk, ONGs, e aí aquela narrativa que o Bolsonaro tá metendo fogo na Amazônia, que as queimadas da Amazônia é culpa do Bolsonaro, é foco da Amazônia, é os grileiros, é isso e aquilo. Tudo que acontecia na Amazônia era culpa de quem? Do Bolsonaro. Poxa, mas deu o desastre de Brumadinho. E de quem que era a culpa? Era do Bolsonaro. E o óleo de Natal? Teve óleo nas praias do Rio Grande do Norte, lá em Natal. Não sei quem despejou um óleo lá, ficou coisa mais feia do mundo. E quem que era a culpa? Era do Bolsonaro, era tudo culpa do Bolsonaro. Deu uma estiagem, a pior estiagem dos últimos 30 anos. Exatamente, a agricultura sofreu muito, mas quem que era o culpado pela estiagem? Era o Bolsonaro. E agora? E agora, José, como diz, e agora? De quem é a culpa lá da Amazônia? A culpa, como nós já falamos, os profetas, né? Os profetas ambientais, como nós já falamos, a culpa é do aquecimento global, é das mudanças climáticas. Ele não tem culpa de nada. Ele não é presidente do Brasil. Não. Literalmente não. Ele não é. A culpa não é dele, ele não tem culpa disso, deixa se lascar. Quando era o Bolsonaro, a culpa era do Bolsonaro, porque o Bolsonaro era o presidente, era o Bolsonaro que estava pagando gente para colocar fogo, só faltavam falar isso. Agora não, agora tá morrendo peixe, os rios estão secando lá, tá um caos na Amazônia, as queimadas nunca queimou tanto que nem agora, ninguém fala nada, a grande mídia que ficava descendo o sarrafo não fala nada, as ONGs internacionais, quietinho, cadê o Leonardo DiCaprio, ó? Quietinho. E o Incrível Hulk? Agora não é mais Incrível Hulk, né? E o Lula, e o presidente, e os seus adeptos, e o povo da esquerda? E cadê a militância, meu povo? A Amazônia tá pegando fogo, os peixes estão morrendo lá. Não, mas a culpa é dele, é sempre terceirizando, é sempre achando uma desculpinha esfarrapada. Nunca assume a responsabilidade, não aparece. Eu não sei se ele foi na Amazônia ainda enquanto presidente do Brasil nesses 8 meses de gestão. Então é o seguinte, gente, a narrativa é sempre a mesma. Ele se isola, ele vaza do Brasil enquanto o Brasil está pegando fogo em todos os aspectos. A Amazônia tá lá, agora, né? Agora o STF foi lá e fez essa questão do marco temporal. A polícia tá entrando, intimando o povo lá que mora mais de 70 anos na terra a saírem das terras, gente. Que governo é esse? Que presidente é esse? Mas essa é a pauta dele. Lá no final das contas ele vai dizer, não, isso aí foi quem decidiu, foi o judiciário. Ele não vai assumir isso para ele. É covarde. É covarde, não tá nem aí. Ele tá curtindo a vida doidada e o Brasil que se lasque. Esse é o que temos hoje de presidente no Brasil. É isso que nós temos de presidente hoje. Então assim, meu povo, ele já tem viagem marcada. O cara que fez a cirurgia há 2 dias já tem viagem marcada para onde? Para fora do Brasil. Ele não quer nada com o Brasil, ele quer sair, ele não quer estar perto do povo do Brasil. Ele não quer. Por quê? Porque se ele colocar a cara na rua, ele é vaiado. Então, o que é melhor? Viajar, curtir a vida, gastar dinheiro, desfrutar de hotéis luxuosos, de cenários paradisíacos, ou ficar levando vaia pela incompetência por aquilo que eu sou realmente? É bem óbvio o que ele vai escolher.
E enquanto isso ele deixa o Brasil à mercê daquilo que está acontecendo. As pautas são toda pauta deles. Está escrito no plano de governo dele. Se você não leu, se você votou e você não leu o plano de governo do seu candidato, você acabou investindo a sua esperança nisso que nós temos aí. Se você lesse o plano de governo, que foi falado muito isso antes das eleições, se você pelo menos entendesse, né, tivesse uma interpretação de texto, porque muitas vezes as pessoas lendo nem sabem o que está lendo. Então, assim, essa é a educação gerada também já dos governos anteriores do mesmo partido. Então, assim, ele não tá nem aí pro Brasil. A Amazônia, se lasca a Amazônia. Essas terras que estão tomando do povo, com certeza já tem os seus destinatários e ele sabe quem é. E aí eles inventam leis, juntamente com o STF, né, para impor os seus planos de governo, os seus planos ditatoriais, tirar as pessoas das terras delas. Aí tem a questão ainda do aborto, descriminalização das drogas, né? Agora o Flávio Dino veio com um programa aí de segurança pública que não tem nada de segurança pública. O programa dele é muita lábia, muita narrativa, eles enrolam, eles enchem linguiça para dar a impressão de que estão fazendo alguma coisa, mas no fundo das contas, o programa não tem enfrentamento. Flávio Dino fala mais que o Homem da Cobra, mas no final das contas não diz nada, não diz nada. Ele não tem coragem de se impor, de dizer, nós vamos combater o crime frente a frente. Ele não tem coragem, por quê? Não sei. Então, assim, o presidente não tá nem aí pro Brasil. Ele tá terceirizando a responsabilidade, ele não é responsável por nada. Na época do Bolsonaro era tudo culpa do Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro era o presidente, era o chefe da nação. Agora nós não temos um chefe de nação. Eu não sei o que ele tá fazendo lá, mas a gente tem certeza que quem manda na nação não é ele. Ele tá só aproveitando esse tempo para viajar e curtir a vida adoidado. Inclusive, a próxima viagem já está marcada para um cara que faz 2 dias que saiu de uma cirurgia bem complexa. Então, o Meia Palavra com o Piavividense de hoje era sobre isso, sobre o irresponsável governo brasileiro, né? Não assume nada, terceiriza tudo e ainda tem medo do povo. Se você gostou desse vídeo, se você se identificou com esse vídeo, compartilhe com todos. Indique o canal a todos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Inscreva-se no nosso canal, ative o sino para você estar recebendo mais vídeos como esse. Um grande abraço a todos e não esqueça, para o bom cidadão, para o cidadão íntegro que vive o país e que acompanha os fatos, meia palavra com o Piavividense basta.